Oi, pessoal, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar tipos de resenha. Veja, como a gente está falando da resenha, a resenha é um gênero textual, né, que pode se dividir em três. Nós podemos ter a resenha crítica, a resenha descritiva e a resenha histórica. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre a resenha descritiva. A resenha, no geral, é um tipo de texto que serve para analisar um objeto, seja um evento, um livro, um filme, apresentando algumas relações entre a sua estrutura, o seu tema, as características mais importantes. Nunca deve ser escrita em primeira pessoa. Eu penso, eu acho, acredito que, por exemplo. No caso da resenha descritiva, que é o objeto de estudo dessa aula, como o próprio nome diz, o objetivo é descrever e analisar sem críticas ou a opinião do autor. Ela deve conter alguns detalhes que sejam relevantes e que possam servir de inspiração para as pessoas que lerem e quiserem fazer outros textos. Assim, apesar de apresentar alguns detalhes, ela não pode ser muito grande, afinal, também é uma forma de síntese. Vamos ver aqui a diferença entre a resenha descritiva, a resenha crítica e o resumo, porque são três gêneros diferentes, apesar de terem semelhanças. A única diferença entre a resenha descritiva e a crítica é que a segunda, no caso, a resenha crítica, ela deve apresentar um posicionamento explícito do autor, ou uma opinião bem clara, um juízo, né? A defesa de uma ideia ou de uma tese sobre o objeto em foco. Já o resumo é simplesmente a síntese de um conteúdo, sem análise e muito menos opinião. Ele é a compilação dos principais pontos de uma obra. Nele, não há espaço para os desdobramentos, apenas para o que foi dito pelo autor. É um retrato cru e sucinto do texto ou do objeto que está sendo analisado. Portanto, o resumo é direto e reduzido. Uma resenha descritiva analisa fielmente a obra e ao autor e reduz o conteúdo. A resenha crítica, no entanto, analisa e interpreta segundo as opiniões de quem redige a resenha. Eu trouxe para vocês aqui 10 passos, né, claramente de como fazer para produzir esse gênero. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter objetivo, motivação e clareza. Essa etapa serve para qualquer coisa que faremos na vida. Tenha claro seu objetivo e sua motivação. Quando sabemos com o que lidamos, é mais fácil traçar um plano que leve ao sucesso. Além disso, quando sabemos nossa motivação, nós vamos preservar até o final. Então, pense, o que é uma resenha? Qual é o mínimo e o máximo de páginas? O que encontrar na resenha? Para que estou fazendo a resenha? Estou agregando conhecimento? Eu estou garantindo um bom desempenho? Eu estou desenvolvendo habilidades na minha resenha? Segundo, nós chamamos de pré-resenha, ou seja, são as anotações que serão mais importantes sobre o objeto que vai ser analisado, tá? Então, à medida que for lendo o texto a ser resenhado, no caso aqui a gente traz o exemplo da resenha de um texto, tá bom? É bom que fique claro isso. Vá tomando notas para serem consultadas. Então, elas servirão de base para o próximo passo. Escreva os principais fatos, o que é marcante na narrativa.
Logo que acabar de ler o texto, então, faça perguntas a respeito. O autor defende alguma tese ou defende alguma ideia? Qual é? Como o autor desenvolveu essa ideia? A obra foi feita de maneira organizada, cronologicamente, ou seja, seguiu um tempo cronológico para essa organização. É preciso ter conhecimento prévio para entender esse conteúdo. O autor chegou a alguma conclusão? Se sim, como ela foi alcançada? Anote as respostas, pois mais tarde você pode esquecer delas e nós vamos precisar consultá-las nos próximos tópicos. Traçando o esqueleto. Então, ao fazer uma resenha, não cabe colocar tudo que foi dito no material original. Portanto, tome cuidado com exemplificações excessivas, para que o texto não fique repetitivo. A resenha tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Trabalhe com o material do texto, enxugando. Se você deseja colocar exemplos ou citações na sua produção, selecione apenas aqueles que têm a ver com a análise que está sendo feita. Além disso, organize as notas que você fez enquanto lia o seu texto. Faça delas seu apoio para saber como escreverá a resenha, o que colocará em cada parte e assim por diante. Mostre e monte um rascunho da sua resenha. Em quarto lugar, expor as informações técnicas, ou seja, vamos expor tecnicamente algumas informações. Pense que o leitor da sua resenha não sabe o que vai encontrar na obra base. Não sabe como ela é, seu tema, quem fez, quando fez, etc. Ou até sabe, porque já leu um resumo, mas quer aprofundar-se no assunto e entender a análise. Por isso, sua primeira missão é fazer uma boa descrição, que tenha, se houver, nome do autor, título completo da obra, exatamente como apresentado na versão utilizada por você, nome da editora ou coleção, o local, a data de conclusão e a data de publicação, o número de páginas, capítulos e do volume ao qual pertence. E se for um material internacional, coloque o título original e quem foi o tradutor. Apresente, então, a estrutura do objeto analisado. Apesar de já saber algumas informações sobre as obras oferecidas no item anterior, elas são pouco distintas do conteúdo em si. Além disso, ainda não foram abordados os índices, os sumários, o foco narrativo, né? A narração foi feita em primeira ou terceira pessoa. A escola literária de influência, alguns aspectos, né, importantes sobre o objeto que está sendo analisado. Pelos nomes dos capítulos e contextualização histórico-literária da obra, fica mais fácil, então, criar a imagem de como as coisas vão suceder e a análise se torna mais proveitosa, então. Em sexto lugar, fazer um resumo. Como visto anteriormente, resumo e resenha não são a mesma coisa, tá, gente? São coisas distintas. Mas para podermos fazer a análise de algo, é necessário saber do que se trata. Portanto, depois de apresentar as principais características sobre a obra, nós precisamos elaborar um resumo, uma síntese, para fazer a análise a partir dele. Dessa forma, o leitor que não leu a obra em questão também poderá compreender posteriormente a análise. Sétimo lugar, interprete a obra. A interpretação não é opinião. Lembre-se que nós estamos falando aqui de uma resenha descritiva e não de uma resenha crítica, tá bom? Então, vamos lembrar que a resenha descritiva não pode apresentar opinião ou juízo de valor. Nessa parte, devemos ver além do que está na obra, mas usando os olhos do autor. Então, pesquise o que o autor quis dizer com isso, em qual contexto histórico literário que a obra se encontra, qual era a intenção do autor e etc.
Tente, então, relacionar com outras obras e outros escritos dele. Isso vai valorizar também o seu texto. Aqui, as perguntas feitas no item 2 lá são essenciais para serem utilizadas. Nono lugar, identifique-se. Então, é ao final que, normalmente, o autor da resenha acadêmica se identifica. Portanto, coloque um título para a sua resenha, seu objetivo ao escrevê-la de forma breve e assine embaixo. Quando a gente fala aqui de resenha acadêmica, é a mesma coisa de resenha descritiva, que no caso é o gênero que estamos em estudo, tá bom? Essas formalidades podem ou não serem pedidas pelo professor no caso da produção, ou pela pessoa que solicitou esse tipo de texto. Pergunte primeiro, né, se é necessário essa questão da identificação, das formalidades, que também pode vir no início e nem todos os textos exigem esse detalhamento. Importantíssimo são as referências bibliográficas. Então, todas as produções de respeito que se pautaram em algum outro material têm referência bibliográfica. Confira um artigo exclusivo que preparamos para saber qual a importância da referência bibliográfica e como fazê-las de forma correta. Só que essa questão da referência bibliográfica vai ficar para a próxima aula. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. O importante saber é que a bibliografia, ela vai pautar-se, né, de outras obras a qual nós fizemos referência nesse texto, né, para dar fundamentação à resenha descritiva, no caso que é o nosso objeto de estudo aqui nessa aula. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.